Olá, seja bem-vindo ao canal Responde em Códigos RC. O meu nome é Romário Coelho e eu estou de volta com mais uma videoaula do nosso curso de programação Linguagem C. A aula de hoje corresponde à aula de número 12, onde irei falar sobre tabela ASCII. Como você já sabe, estamos na primeira etapa do nosso curso e essa etapa é voltada para os conceitos básicos da linguagem e por isso a tabela ASCII não poderia ficar de fora dessa etapa. Bom, vamos começar a nossa aula. A primeira parte da nossa aula é voltada para a teoria e na segunda parte iremos então para a prática. Então vamos começar e pela teoria, vamos começar pela definição. O que é realmente a tabela ASCII? A tabela ASCII ela é um código padrão americano para o intercâmbio de informação. Essa é a definição da tabela ASCII. A tabela ASCII ela vai listar, na verdade, 128 sinais. Esses sinais são caracteres e esses 128 sinais só são possíveis de representar porque eles são codificados. Cada sinal, ou seja, cada caractere, possui um código binário. Então, o que eu estou falando é isso, que a tabela ela lista 128 sinais e que cada sinal ele é codificado através de um código binário. Aí dentro dessa tabela, para que eu consiga então ter um melhor acesso, cada código binário possui um índice. E aí temos as opções de índice decimal, octadecimal e hexadecimal. Fica a seu critério. Eu sempre prefiro trabalhar então com o índice decimal. Então eu vou ter um índice para facilitar o meu acesso a um código binário. E esse código binário ele consegue representar um caractere. Certo? Esse caractere pode ter ou não representação gráfica. A tabela ASCII ela consegue representar 95 sinais gráficos e 33 sinais de controle. Os sinais de controle são aqueles que não têm representação gráfica, como por exemplo, algumas teclas do seu computador, como a tecla Enter, a tecla de espaço, a tecla de escape, né? Essas teclas elas não possuem representação gráfica, são chamadas então de sinais de controle. Eu falei que esses sinais são o quê? Caracteres. É porque a linguagem C ela tem uma pequena curiosidade. O tipo char na linguagem C, diferentemente do que na maioria das outras linguagens de programação, ele nada mais é do que um conjunto de valores inteiros, ou seja, esses valores inteiros é um código binário. E esse conjunto de valores inteiros eles são armazenados em um único byte. Certo? Um byte possui 7 bits. E a nossa tabela ASCII ela utiliza 7 bits para conseguir então representar esses sinais. Se ela utiliza 7 bits, um bit está sobrando, né? Eu tenho um bit à disposição. E a utilização desse bit ele pode variar. Inclusive ele dá espaço para a criação de novas tabelas, tabelas que não são padronizadas, tá? São tabelas que se baseiam na tabela ASCII, mas que não são padronizadas. E por que essas tabelas elas surgem? Porque a tabela ASCII ela não consegue representar todos os sinais, ela não consegue representar todos os caracteres. Por exemplo, ela consegue representar todo o nosso alfabeto, tanto em letras maiúsculas como em letras minúsculas. Porém, ela não consegue representar letras com acentuação gráfica. E ela não consegue fazer isso porque essa representação acaba ocupando mais de um byte na memória. E acaba então violando uma das restrições da tabela ASCII, que é o espaço ocupado na memória. E aí surgiram então essas tabelas que conseguem fazer essas representações e que são baseadas na tabela ASCII. Se por acaso você se perdeu um pouco aqui, você não conseguiu me entender, não se preocupe, tá bom? Eu vou mostrar aqui a tabela ASCII e será um pouco mais fácil então de explicar. Olha aqui, essa tabela ASCII que eu trouxe aqui para vocês, eu estou apenas mostrando o índice de cada código binário e o seu caractere. Eu não estou mostrando aqui o código binário, certo? Então vocês podem perceber que eu tenho um índice, aqui eu estou apenas representando o índice em decimal, mas existem opções de octadecimal e hexadecimal. Então cada índice ele representa na verdade um código binário e esse código binário ele representa um caractere, ok? Então do índice 0 ao índice 32 eu tenho a representação dos sinais de controle, tá? São várias teclas de controle que estão
aqui que podem ser representadas através desses índices. E aí, a partir do índice 33 até o índice de número 127, tem a representação daqueles sinais que possuem forma gráfica. Eu tenho aqui principalmente letras, né? Tanto em maiúscula como em minúscula. Eu tenho também números de 0 a 9. Eu tenho símbolos e sinais. Eu tenho sinais de acentuação gráfica. Enfim, são os 128 sinais que a minha tabela ASCII consegue então representar. Eu vou aqui mostrar para vocês um exemplo básico. Nesse exemplo eu vou criar uma variável do tipo char e vou atribuir a ela o índice do caractere A, ou seja, 65. Aí eu vou mandar exibir na tela. E em vez de exibir 65, vai exibir o que? O nosso caractere. Depois eu vou fazer com que o usuário digite um caractere e que a gente descubra então qual é o seu índice na tabela ASCII. E depois eu também vou imprimir uma mensagem apenas utilizando os índices da nossa tabela ASCII. Então vou pausar o nosso vídeo e vou para o Falcon C++. Eu já estou no Falcon C++ e vou então começar com o nosso programa. Agora eu vou declarar uma variável do tipo char, chamada de teste, e vou atribuir ela então o índice de 65. Agora eu vou mandar exibir na tela o conteúdo dessa variável. Aqui porcentagem C, aqui teste. Então é isso, eu declarei e atribuí a minha variável teste do tipo char o índice 65 e esse índice na tabela ASCII representa o caractere A. Logo em seguida eu vou mandar exibir o conteúdo da minha variável teste. E aí, em vez de exibir 65, será exibida então a letra A. Então eu vou compilar e executar. Por aqui, variável A. Posso brincar um pouco com isso, vou colocar aqui 68. Compilar e executar. D maiúsculo. Vou colocar aqui então 120. 120, compilar e executar novamente. X minúsculo. Ok, então já deu para perceber que eu consigo então me referenciar a um caractere através do seu código. Agora eu vou fazer com que o usuário digite um caractere e eu então exiba o índice desse caractere na tabela ASCII. Então vamos começar. Vou pedir aqui para ele digitar uma letra, né? Digite uma letra. E aí, no momento que ele digitar essa letra, que é um caractere, eu vou realizar a captura desse caractere com a nossa função getChar. E a nossa função getChar vai realizar a captura desse caractere. Logo em seguida, eu vou exibir o caractere que foi digitado pelo usuário, utilizando aqui os caracteres especiais de mudança de linha, /n, caractere digitado, né? Vou exibir esse caractere que foi digitado pelo usuário. E aqui eu vou então exibir o seu índice na tabela ASCII. Na tabela ASCII, o índice ele é o que? Inteiro, ele é do tipo int. Então eu tenho que passar aqui máscara de inteiro, de int. Teste para exibir o que? O conteúdo da variável. E aqui, que está presente aqui. E aqui eu quero exibir o que? O índice da tabela ASCII da minha variável teste, né? O índice do caractere que está armazenado na minha variável teste. Então, eu coloco teste novamente. E aí você deve estar pensando, vai ter algum problema, porque aqui eu estou informando um char e aqui um int, e eu estou passando sempre aqui referenciando um char. Realmente, isso não é uma boa maneira, né, uma boa prática de programação. E é por isso que na aula 13 eu vou ensinar caching, o caching, e isso resolverá esse problema. Mas aqui, essa linha de código, ela vai funcionar sem nenhum problema, tá? Isso não vai interferir nessa linha de código. Mas, repito, não é uma boa prática de programação, por isso que na aula 13 eu vou ensinar caching. Então, vou compilar e executar agora.
digite uma letra. Eu vou digitar aqui então R minúsculo. Olha aqui, caractere digitado R. Na tabela ASCII, seu código é de número 114. Vou verificar aqui. R. O R realmente é o índice de número 114. Então, para descobrir o índice de um caractere é muito simples. Lembrando que na aula 13 eu vou ensinar como fazer um cache e melhorar aqui essa linha de comando. Vamos agora brincar um pouco. Vou declarar aqui algumas variáveis e vou atribuir a essas variáveis apenas os índices, tá? De algumas letras. Por exemplo, eu vou declarar aqui L1, L2, L3, L4, L5 e L6. Vou declarar essas 6 variáveis do tipo char e vou atribuir a ela índices, e depois eu vou utilizar essas variáveis para formarem a palavra bom dia. Então eu vou atribuir a L1, o índice é da minha letra B em maiúsculo. B em maiúsculo é o índice de número 66. Então eu vou colocar aqui 66. A minha variável L2 vai receber o índice da letra O em minúsculo. Então eu vou caçar aqui O em minúsculo é o índice de número 111. Então é o 111. Vou atribuir 111. A minha variável L3 vai receber o índice da letra M em minúsculo. O M em minúsculo é o 109. 109. Agora, aqui eu consigo formar a palavra bom, porque eu tenho um índice que corresponde à letra B, um índice que corresponde à letra O e um índice que corresponde à letra M. Agora eu vou formar a palavra dia. Então a minha variável L4 vai receber o índice do caractere D em minúsculo. D em minúsculo é 100. Agora eu tenho que fazer com que a minha variável L5 receba o I minúsculo. Ou seja, então eu vou colocar aqui e repassar o índice do I. O índice do I é o 105. Então 105. Feito isso, a minha variável L6 vai receber o índice do caractere A em minúsculo. A em minúsculo corresponde a 97. Então, eu fiz a atribuição de cada variável com um índice da tabela ASCII que representa um caractere. Então, eu vou exibir aqui a mensagem de bom dia somente com as minhas variáveis que foram atribuídas com índices da tabela ASCII. Então, vou colocar aqui porcentagem C para a variável L1, porcentagem C para a variável L2, porcentagem C para a variável L3. Pressionar a tecla de espaço e agora porcentagem C para a variável L4, porcentagem C para a variável L5, porcentagem C para a variável L6. E agora eu vou referenciar na ordem: variável L1, variável L2, variável L3, variável L4, variável L5 e variável L6. Vou mandar compilar e executar. Olha aqui, bom dia. Tá vendo? Com a tabela ASCII eu consigo fazer isso sem maiores problemas. Está funcionando perfeitamente. A palavra bom dia foi exibida na tela. Então a aula de número 12 se encerra por aqui. Eu queria agradecer a sua presença e pedir um pouco de paciência, tá? Porque estamos terminando essa primeira etapa e logo depois vamos para a resolução de alguns exercícios. Então é isso. Fiquem com Deus e até a próxima.